Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje, nesta festa tão linda e muito feliz de ver essa juventude cheia de Deus, cheia da graça, carregando um legado e prontos para deixar um legado. Deus abençoe toda a liderança da Maderv por esse trabalho especial, por estarem cuidando de vidas que com certeza influenciarão também outras vidas. Deus seja louvado pela vida do meu amigo, pastor Wellington Rocha e a pastora Ângela, amigos há alguns anos, já são aí quase 2 décadas que nós ministramos aqui e temos um carinho muito especial por esta família. Pastor Hermoge e a irmã Esmeralda, Deus abençoe, nossos pastores, o Guilherme, Deus abençoe, pastor Guilherme, obrigado pela oportunidade, pelo convite, e a Karina Medeiros também, a vice-líder dos jovens. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. E enquanto você encontra, para a gente ganhar tempo, eu quero aqui fazer algumas considerações. Primeiro, eu gostaria de pedir àqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Tem alguém aqui assim? Então, fique atento, fique ligado. O texto que eu vou pregar aqui hoje, a palavra que eu vou pregar, quando o pastor nos convidou, foi passado a nós o tema, Deus ele ministrou algo ao meu coração. Eu nunca preguei sobre este texto em específico. O que eu quero dizer com isso? É que essa é uma palavra específica para uma Maderv 2025. Eu estou há alguns dias, em uma imersão, mergulhado nesse texto, e Deus me falou tantas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo, mas eu vou me esforçar ao máximo, e eu quero que você preste muita atenção. Evite andar. O pregador às vezes vira noites. Eu estou aqui com o meu pastor, ele tem acompanhado. Eu estou há pelo menos há 5, 6 noites virado por esta mensagem. Então não ande, não converse, não estrague, não atrapalhe quem está do seu lado. Fique ligado, se puder, pegue uma caneta e um papel para anotar o que Deus vai falar com você. Não fique preocupado com movimento. Deus faz. E eu sou pentecostal, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá da Igreja Mãe, lá em Madureira. E eu sou pentecostal, mas preocupe-se em pegar a palavra que Deus tem para nós hoje, ok? Antes de ler o texto, nós já vamos ler, vocês já vão se assentar. Está todo mundo jovem? Quem é jovem aí, irmão? Amém, glória a Deus. Eu não podia falar de legado sem fazer 2 considerações especiais aqui. Guilherme, foi colocado lá aquilo que eu pedi? Tá ok? Eu prego aqui há 19 anos, irmãos. Eu não podia deixar de mostrar esse registro. Eu estava vendo ontem meus arquivos e eu encontrei alguns registros aqui de Rio Verde. Olha aí, gente. Isso aí tem 13 anos. Olha isso aí, gente. Olha que coisa linda, né? A Ângela. Não, tira não, varão. Deixa lá, varão. Tem outra aí, não tem? Bota outra aí, bota, vai. Cadê, varão? Olha aí, ó. Olha aí. Elas duas que sempre estão igualzinhas, né? Não melhoraram, não precisaram melhorar nada, né? Mas eu, pastor Wellington, bota outra aí, irmão. Bota aí. Olha isso, irmão. Eu não sei se eu estava rindo ou chorando. Pastor Wellington, abençoado demais. Glória a Deus. Dá um toque no irmão do lado, diga assim: se eles melhoraram, você também pode melhorar, irmão. Glória a Deus.
São 19 anos pregando aqui. Deus abençoe. Pode tirar essa miséria daí. Eu não podia também falar de legado sem antes falar sobre algo que para mim é muito especial. Eu queria compartilhar com vocês. 2 minutinhos. Eu tenho aqui hoje a honra de ter conosco o meu pastor, que é o pastor Carlos Magno. Hoje eu congrego em Madureira, mas o meu pastor sempre foi o pastor Carlos Magno. E hoje eu quero louvar a Deus pela vida dele, não por ele ser vice-prefeito da cidade, não por ele ser um grande líder, um grande pastor, mas pelo que o pastor Carlos Magno representa para a minha vida. No ano de 2009, eu já tinha 11 anos de fé e já era pastor. E eu vivi uma das piores crises da minha vida, ao ponto de pensar em desistir. Pensei em parar de pregar, pensei em parar de ser pastor. E muita gente virou as costas, na verdade todo mundo virou as costas para mim naquele momento. E o pastor Carlos Magno apareceu na minha casa, no ano de 2009, e disse: meu filho, o que você precisa? E ele me estendeu a mão, ele me pastoreou, ele me fez voltar a acreditar no ministério e voltar a acreditar no meu chamado. Em 2009, pastor Carlos Magno foi um pai para mim, me ajudou de todas as formas possíveis. E eu quero hoje aqui louvar a Deus pela vida do pastor Carlos e dizer que, primeiro por Deus, sem dúvidas, e segundo por ele, se não fosse Deus e o pastor Carlos, eu não estaria aqui. Então eu quero dizer publicamente hoje, pastor Carlos, para toda a Almadev, que eu faço parte do seu legado. Eu faço parte da continuação do seu ministério. Deus abençoe o senhor. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim. E aqui está o resultado. Deus abençoe. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 15. Quantos encontraram? Digam: achei. Eu vou ler, após a leitura, você não vai fechar a sua Bíblia. Vai permanecer com a Bíblia aberta, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse texto. Diz assim: e Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Eu vou ler mais uma vez, eu gostaria que você lesse e com muita atenção. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Pode se assentar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus? Levante sua mão direita assim, o mais alto que você puder. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Deita a mão no ombro do irmão do lado com carinho e diga: eu não preciso ouvir a sua agora. É o jeitinho educado de você dizer: eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Na Bíblia, Deus é apresentado de várias maneiras, com vários títulos. Foi falado aqui hoje, já através da canção. O seu nome é Jeová Jirê. Assim como Deus é chamado de o Senhor é a minha bandeira, assim como Ele é chamado de o Senhor dos exércitos, assim como Ele é chamado de o Senhor que cura. Deus, Ele usa
diversos títulos para apresentar-se aos seus chamados na história da Bíblia, e cada título que lhe é atribuído tem o propósito já de transmitir uma mensagem para o evento específico ou para a missão específica a que este chamado exerceria. Porém, todos os títulos que a Bíblia atribui ao Senhor ou ao nosso Deus, inclusive o título ou o nome Deus, são nomes genéricos, por assim dizer. Significa dizer que não é o seu nome pessoal, é um título atribuído a ele. Então, é como se eu olhasse para o pastor Wellington e dissesse, alguém perguntasse, quem é ele? Eu diria, é humano. Humano é um título genérico. Quem é ele? Ele é pastor. Pastor é um título genérico. O nome dele é Wellington Rocha. Deus apresenta-se usando alguns títulos na Bíblia, mas para Moisés, após ele apresentar-se em uma sarça, em uma chama de fogo, Deus ele revela o seu nome pessoal. No versículo de número 14, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Como eu disse, o meu propósito hoje aqui é transmitir-lhe uma mensagem. Então, no versículo 14, Deus diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. A palavra aqui, ela vem de um chamado tetagrama sagrado, que são 4 letras que expressam o nome pessoal de Deus, que por causa da santidade do seu nome, os judeus traduziram por Senhor. Então, todas as vezes na Bíblia que está lá Senhor em maiúsculo, é este tetagrama sagrado, que nós podemos chamar de Iavé, Javé, ou até mesmo Senhor. Este é o nome de Deus. Só que quando Deus se revela a Moisés, Deus ele diz no versículo de número 6 do capítulo 3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés então encobriu o seu rosto. A primeira vez que Deus se revela a Moisés, Deus diz, eu quero ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E no versículo 15, Deus ele repete, sempre na Bíblia, meu amigo pastor Davi, que Deus repete algo, ele está chamando a ênfase para aquela verdade. E logo depois de Deus dizer, meu nome é Iavé, Deus ele diz, eu quero ser conhecido eternamente, de geração em geração, isto é, legado. Eu quero que me conheçam para sempre, como o Senhor, Jeová, Javé, Iavé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso me chama a atenção quando me foi dado o tema deste lindo congresso, porque Deus ele decidiu ser apresentado como Deus do legado, como Deus da continuidade, como Deus geracional. Deus quer ser conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Tendo explicado isto, eu quero compartilhar com vocês 3 mensagens baseado nesta apresentação de Deus. A primeira mensagem é a mensagem do coletivo. Por que Deus quis se apresentar como o Deus
dos três, ou Deus do grupo, ou Deus dos patriarcas. Qual o segredo, qual mensagem, qual a revelação que Deus quer transmitir quando Ele diz: eu sou o Deus deste grupo? O que este grupo tem em comum? E aí, a primeira coisa que eu quero que você guarde, e se você tiver caneta e papel, anote, ou se você não trouxe caneta e papel e deseja guardar, abra um bloco de notas aí no seu telefone, bota em modo avião, para o inimigo não mandar um WhatsApp para você no meio da mensagem, ok? E escreva. Primeira mensagem do grupo que Deus está transmitindo é: os três tinham promessas de ser pais de gerações, de nações. Os três tinham promessas de ser pais de multidões. Deus fez a promessa para Abraão: você vai ser pai de nações. Deus repete a promessa para Isaac: você vai ser pai de uma multidão. E repete a promessa em Jacó, de onde começam as 12 tribos. E Deus diz: você vai ser pai de nações. Só que tem um detalhe aqui, é que todas as três esposas dos três patriarcas eram estéreis. A esposa de Abraão, Sara, estéril. A esposa de Isaac, Rebeca, estéril. E a esposa de Jacó, Raquel, estéril. Como ser pai de multidões, se a esposa não pode dar-lhes um filho? Como ser pai de multidões, se a esposa não pode gerar? Então, Deus está dizendo para eles, quando Deus diz a Moisés: eu quero ser conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo: eu quero ser eternamente conhecido como Deus daqueles que acreditam na minha promessa a despeito das impossibilidades. Eu quero ser conhecido como Deus daqueles que creem que eu posso fazer, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário. Porque Deus diz: você vai ser pai de nações, mas a esposa é estéril. E aí Paulo lá na frente diz que Abrão creu contra a esperança. Deus quer ser conhecido como o Deus do povo que é meio doido, que acredita que vai ser pai mesmo tendo a esposa sendo estéril. Deus quer ser conhecido como o Deus de um povo que acredita, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário. Deus quer ser conhecido como o Deus do povo que acredita que Ele pode fazer o impossível, mesmo que tudo diga ao contrário. Esse povo de Deus está aqui essa noite. Levanta aí a tua mão e dá um glória a Deus. Eu quero ser conhecido, Moisés, como Deus dos que acreditam a despeito das impossibilidades. Isto porque eles sabem, escute esta palavra, eles sabem que quando Deus te fez a promessa, e esta palavra é muito específica para alguém aqui hoje, quando Deus te fez a promessa, Ele já conhecia os seus limites. Deus não fez a promessa para Abraão para depois descobrir que Sara era estéril. Deus não fez a promessa para Isaac para depois saber que a Rebeca não podia gerar. Deus não fez promessa para Jacó para depois ser pego de surpresa de que Raquel não podia ter filhos. Escuta esta palavra: quando Deus te fez a promessa, Ele já sabia dos seus limites. Ele já sabia das suas crises existenciais. Ele já sabia dos seus medos. Deus, por que o Senhor me chamou? O Senhor não sabia que eu tinha medo? Eu sei que você tem medo, mas eu não te chamei. Deus não te prometeu que você vai ser quem você vai ser por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. Escuta essa palavra aqui. Deus te prometeu, e quando Ele te prometeu, Ele já sabia inclusive das tempestades que você enfrentaria no meio do caminho.
Diga essa palavra de Deus para alguém. Quando Deus te chamou, Ele já sabia das tempestades no meio do caminho. Fala para alguém aí. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia da calúnia. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia, sim, do levante do inimigo. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia da traição. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia da doença. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia do desemprego. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia da tempestade. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia do vento contrário. Quando Deus te prometeu, Ele já sabia que você ia entrar hoje na igreja dizendo: Deus, este é o último culto que eu vou, eu não quero mais. Mas Ele te prometeu porque Ele viu em você potencial para passar por essa tempestade de cabeça erguida e chegar do outro lado dando glória a Deus. Deus já sabia das tempestades. Quando Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado, diz a Bíblia que Jesus entrou no barco e no meio do caminho levantou-se uma grande tempestade. A promessa era chegar do outro lado. No meio do caminho, uma tempestade. Os discípulos ficam desesperados. Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque a tempestade pegou os discípulos de surpresa. Jesus não. Eu vi um aleluia e um glória, vou dar mais uma oportunidade. Por que Jesus estava dormindo? Porque a tempestade pegou os discípulos de surpresa. Jesus não. Oh, glória. Vou falar mais uma vez. Por que Jesus estava dormindo? Porque a tempestade pegou os discípulos de surpresa. Deus não. Deus, por que o Senhor não responde? É porque Ele sabe o processo, Ele sabe onde você vai chegar. E se Ele te prometeu chegar, Ele vai dar um jeito de acalmar a tempestade para que você possa chegar lá. Deus dos maridos, das esposas estéreis, que tem promessa de multiplicação de filhos. Escute uma palavra de Deus aqui, eu preciso que você guarde isto. Na Bíblia, todos os filhos especiais nascem no ventre das impossibilidades. Aleluia! A mãe de Isaac, estéril. A mãe de Jacó, estéril. A mãe de José, estéril. A mãe de Sansão, estéril. A mãe de Samuel, estéril. A mãe de João Batista, precursor do Messias, estéril e idosa. Todos os milagres, todas as crianças especiais na Bíblia nasceram de um ventre impossível, de um ventre que precisava de um milagre. Agora, o mais especial de todos, não bastava ser estéril e nem idosa, tinha que ser virgem e adolescente. Escuta essa palavra aqui: quanto maior for o milagre que Deus tem para realizar na sua vida, mais parecerá difícil, mais parecerá impossível, mais parecerá impossível de atravessar. É porque o milagre é grande. Escuta isto aqui: não é que está demorando, a colheita não está demorando, está reservada para uma hora certa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos que tem promessas de nações saírem deles, mas as mulheres são estéreis. Escuta essa palavra: Deus não te usa por causa de você, Deus te usa apesar de você. Deus não me usa por quem eu sou, Deus me usa apesar de quem eu sou. Ele usa por causa de quem Ele é. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Segundo, por que Deus diz eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? O que eles têm em comum? Os três tentaram ajudar Deus. E os três tiveram problemas com isto. Se a galera da mídia estiver ligada aí, e se você for rápido de endereço, Abraão tentou ajudar Deus a cumprir a promessa. A esposa era estéril, eles descem ao Egito, sobem do Egito com a serva, a escrava Agar. Quando chegam a um tempo futuro, a Sara vê que está ficando velha, ela pega Agar e entrega para Abraão, para que dela nascesse um filho, e aí, segundo a cultura da época, o filho seria de Sara, que era a senhora de Agar. Eles tentaram ajudar Deus, antecipando a
promessa. Abraão até chega a pedir para Deus em Gênesis capítulo 17, versículo 18, que a promessa de Deus cumprisse através de Ismael, mas Deus reafirma que a promessa viria de um ventre que precisava de um milagre, de um ventre impossível de gerar. Resultado, guerra entre a família de Abraão, na família de Abraão, entre a Sara e Agar, Ismael e Isaac, e guerra na humanidade até hoje. Isaac também tentou ajudar Deus. Você vai encontrar isto na Bíblia, em Gênesis capítulo 25, versículo 23, diz a Bíblia que Deus já tinha falado que do ventre da Rebeca, a criança, o filho mais velho, serviria ao filho mais novo. Mas o Isaac tentou dar uma ajudadinha, segundo as suas preferências, contrariando a vontade de Deus. E através do seu favoritismo, tentou abençoar a Esaú. Resultado, guerra entre os irmãos e guerra na família. Jacó não foi diferente. Jacó tentou enganar o seu pai, tentou também fazer as coisas do seu jeito, ao invés de confiar na palavra de Deus. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Ao invés de confiar na palavra de Deus, que já tinha sido liberada quando ele estava no ventre da sua mãe, Jacó, ele dá um jeitinho, negocia, compra a primogenitura do irmão. Deus já tinha feito a promessa. Deus já tinha feito a promessa. Deus já tinha feito a promessa, mas ele tentou dar um jeitinho. E aí depois engana o pai e tem que fugir. Tem briga entre ele e Esaú. Jacó tem que fugir, tem que ir para o deserto e sofrer coisas que poderiam ser desnecessárias. Ele sofreu coisas que não precisava sofrer. Dobre atenção para essa palavra que é de Deus para alguém aqui. Talvez a promessa de Deus esteja demorando a cumprir na sua vida, porque você está muito ansioso e tentando fazer as coisas do seu jeito. E todas as vezes, escute isto, todas as vezes que você tenta fazer as coisas do seu jeito, você tem que dar mais uma voltinha no deserto para aprender que quando Deus te faz a promessa, o que Deus te prometeu, Ele vai fazer do jeito dEle, na hora dEle, com a estratégia dEle. E quando você faz as coisas do seu jeito, ao invés de antecipar a promessa, você atrasa o processo. Deus está falando com alguém aqui essa noite, quando só Deus pode fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. Mamãe não pode ajudar. Papai não pode ajudar. Amigo não pode ajudar. Escute isso aqui, dobre atenção para pegar essa chave. Quando José foi vendido para o Egito, a notícia que chega para o seu pai Jacó é que José tinha morrido nas garras de um animal feroz. José sofre e Jacó sofre 20 anos a ausência de José. Sofre porque ele é o preferido, sofre porque foi ele que mandou José para o campo, sofre porque ele é o filho da mulher amada Raquel. Pergunta interativa para você me responder. Deus falava com Jacó sim ou não? Não, muita gente para pouco barulho. Deus falava com Jacó sim ou não? Sim. Por que Deus não falou com Jacó que José estava vivo? Vinte anos sofrendo. Por que Deus não disse, Jacó, fica tranquilo, José está no Egito, eu estou aguardando ele. Por quê? Porque se Deus fala com Jacó, a história diz que Jacó era o cara mais rico do país. Se Jacó soubesse que José estava no Egito, ele ia lá, negociava fiança, tirava José da cadeia. Se Jacó soubesse que José estava no mercado egípcio, ele ia lá, comprava José e tirava do projeto de Deus. Deus está dizendo a Jacó, Jacó, eu te amo muito, mas o que eu tenho com José, você não pode interferir.
Eu acho que só a metade está entendendo essa palavra aqui. Escute isso aqui. Às vezes a pessoa não te ajuda, não é porque não quer, não, é porque não pode. Às vezes as pessoas não te enxergam, não é maldade, não é porque Deus tem um processo para realizar na sua vida. O processo tem que passar pelo poço, o processo tem que passar pela cadeia, o processo tem que passar pela traição, pela mentira. É Deus forjando o seu caráter para o lugar que Ele quer levar você. Mas na hora certa, é o rei quem vai mandar chamar você no calabouço para cumprir a sua palavra. Diga essa palavra de Deus para 2 ou 3 pessoas antes da hora de Deus, mesmo que queiram te ajudar, ninguém consegue. Antes da hora de Deus, mesmo que queiram te ajudar, ninguém pode. E se ajudar, atrapalha. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus está dizendo? O que eles têm em comum? Terceiro, os 3 erraram com os seus filhos, tendo filhos prediletos. E isso gerou problemas sérios na família. Abraão preferia Isaac, Isaac preferia Jacó, enquanto Rebeca preferia Esaú. Jacó preferia a José. Em todos os casos teve problemas. Guerra entre Isaac e Ismael, guerra entre Esaú e Jacó e guerra entre José e os seus irmãos. Eu estou falando aqui da família patriarcal, a família que Deus chamou para que deles reproduzissem, alguém está me ouvindo aí? Para que dele reproduzissem nações. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque toda família tem problemas. Glória a Deus, irmão. Vocês estão aí, amém? Eu estava ouvindo um pastor pregar e ele se empolgou e ele disse: irmãos, porque na minha casa, todos os dias, quando acordo pela manhã, minha esposa já está arrumada, perfumada, cheirosa, sorrindo, maquiada, dizendo bom dia, meu amor. E o filho dele nunca teve problema, ele nunca teve que chamar a atenção do filho em vida. O moleque era quase um anjo sem asa. E a filha dele todo dia abraçava ele e dizia: papai, eu quero ter um marido como o senhor é para a mamãe, porque vocês nunca brigaram na vida. A casa do cara era tão perfeita que nem o cachorro latia. Quando eu ouvi aquilo, pastor Wellington, de verdade, aquilo começou a me dar uma raiva, pastor Ângelo, eu fiquei com raiva, e eu disse: se esse cara vive esse nível de santidade dentro de casa, eu sou o capeta. E aí Deus me deu uma mensagem, está em apostila, inclusive, vai sair em livro, vai estar disponível para quem quiser adquirir depois. Deus me deu uma mensagem. A primeira família, a família modelo, a família protótipo, Adão e Eva, criados no jardim. Irmão, olha para cá, o jardim é tão perfeito que não tinha espinhos, abrolhos. O jardim é tão perfeito que não tinha doença, não tinha rinite, sinusite, labirintite. Não tinha vizinho fofoqueiro no jardim. Pense em um lugar top. O lugar é perfeito. O lugar é tão top que nem sogra Adão tinha. Ri que ela está te vendo, viu? Então eles viveram felizes para sempre, glória a Deus? Não, tiveram um monte de problemas. Meu amigo pastor Paulo César. Problema entre eles, briga entre eles, a culpa é da mulher que tu me deste. Problemas espirituais, pecaram contra Deus. Eva tinha uma serpente de estimação no quintal de casa. Problemas materiais e financeiros foram despejados de casa. Tudo que eles tinham estava no jardim. Problemas entre os filhos. Caim mata Abel. Eu estou falando da família modelo, matriz, criados em um lugar perfeito. O que eu quero que você entenda é que não existe família sem problemas. O que eu quero que você entenda é que não existe família sem crises. Alguém está me ouvindo lá atrás? Diga amém. Perguntaram para a esposa do Billy Graham. Billy Graham, o maior evangelista do século. Após a sua morte, em uma entrevista de televisão, perguntaram à sua esposa: a senhora já pensou em divórcio? Ela disse: divórcio? Nunca!
mas homicídio... Por que eu estou falando isso aqui? Pare de justificar os seus erros por causa da família que você veio. Pare de justificar o seu comportamento por causa dos pais que você tem ou teve. Pare de justificar suas falhas por causa da família que você nasceu, porque toda família tem problema, porque família feliz não é família livre de problemas, mas família cujo amor supera todos os problemas. Alguém está aí, dá glória a Deus, pelo amor de Deus, meu irmão. Os 3 tiveram medo e mentiram. Abraão mentiu no Egito, dizendo que Sara era sua irmã. Isaac repetiu o mesmo erro, dizendo que Rebeca era sua irmã, quando teve problemas com Abimeleque. Jacó tinha uma vida inteira de mentira. Todos eles tiveram problemas e todos eles pagaram o preço, eles e as suas famílias. Atente para essa palavra aqui. Seria muito legal se quando a pessoa peca, só ela pagasse o preço. Isso aqui é um alerta para os pais, em especial. Quando nós pecamos ou erramos, toda a nossa família acabará pagando o preço. Porque, pega essa chave aqui, irmão, porque Raabe obedeceu a Deus em Juízes 6 e acreditou em Deus, ela e a sua família foram salvas. Porque Acã desobedeceu a Deus e pecou escondendo a capa babilônica, ele e a sua família acabaram morrendo. Porque os seus erros e acertos não ficarão apenas como resultado para você, mas vão reverberar para toda a sua família. Jesus Cristo disse: aquele que escuta as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Escute isso aqui. Jesus não disse: aquele que escuta as minhas palavras é como o homem que está sobre a rocha. Ele disse: aquele que escuta as minhas palavras é como o homem que edificou a casa na rocha. A atitude é dele, mas toda casa paga o pato. Dá glória a Deus para disfarçar ao menos aí, irmão. Se você for ver a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos os heróis da fé tiveram os seus problemas. Por quê, pastor? Porque uma vida de fé não é uma vida livre de dúvidas e de medos. Uma vida de fé é uma vida que não se permite ser definido por dúvidas e medos. Eu vou falar mais uma vez que alguém lá atrás não pegou essa palavra. Uma vida de fé não é uma vida livre de dúvidas e medos. Uma vida de fé é uma vida que não se permite definir por dúvidas e medos. Pastor, não entendi. Eles pecaram, eles erraram. Abraão mentiu, mas ninguém chama Abraão o mentiroso. É Abraão o pai na fé. Moisés matou, mas ninguém chama Moisés o assassino. É Moisés o legislador e libertador. Noé se embriagou, mas ninguém chama Noé o bêbado. Não, é Noé o amigo de Deus. Elias até pediu a morte, mas ninguém chama Elias o suicida. É Elias o leão dos profetas. Por quê, pastor? Porque o seu momento não pode apagar a sua história, e a sua história é maior do que o seu momento. Escute isso aqui, porque eu estou cheio do Espírito Santo para liberar uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: a minha vida acabou por causa do momento que eu estou vivendo. Deus me trouxe do Rio de Janeiro para dizer para você: a sua história é maior do que o seu momento. Esse momento vai passar e a sua história continuará para a glória de Deus. Você pode levantar a mão e dizer: glória a Deus por isto. Porque Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Eu estou caminhando para o encerramento, mas quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. A relação dos 3 deles com o Egito. Isso aqui eu quero que você aguce a sua atenção. A relação dos 3 com o Egito. Abraão, em Gênesis 12, foi para o Egito sem pedir a permissão de Deus. Prosperou, mas entregou a mulher para Faraó, trouxe Agar para casa e gerou um problema que vocês todos conhecem.
Isaac, Gênesis capítulo 26, quando a fome chega na terra que ele está, diz a Bíblia que ele tentou ir para o Egito, talvez lembrando da prosperidade que o pai trouxe para casa, mas Deus disse assim: não desças ao Egito. Deus se antecipou. Jacó, Gênesis capítulo 46, versículo 3 e 4. Deus disse: desças ao Egito, porque eu tenho uma obra para fazer lá. Escute isso aqui. Um desceu para o Egito sem direção de Deus. Outro Deus disse: não desça no Egito. E outro Deus disse: desce para o Egito. Note que quando Deus falou com Jacó: desça para o Egito, dá atenção, escute isso aqui, gente. Jacó diz assim, Deus diz assim: não temas descer ao Egito. Por que Deus diz para não temer? Porque ele estava receoso. Talvez por causa dos problemas que ele soube que aconteceu com seu avô Abraão. Talvez porque ele soube que Abraão trouxe Agar e gerou Ismael e deu aquele problema todo. Ou talvez porque ele achou que era uma armadilha. Mas Deus disse: não tenha medo de descer ao Egito. Deus está dizendo o seguinte: princípios são eternos, mas em cada pessoa eu opero de uma forma diferente. Duas palavras que eu tenho de Deus aqui para alguém. Primeiro, cada qual pessoa, Deus tem uma forma de conduzir o seu chamado. Escute esse alerta, jovem. Não julgue alguém pela forma como Deus está o conduzindo, sem saber o que Deus lhe falou no íntimo. Aliás, um alerta para a nossa geração: não julgue ninguém que você não conheça e tenha relacionamento. Porque hoje está uma modinha na internet de você olhar para uma pessoa que você nunca viu na vida e dizer: eu não concordo com o que ele fez. O que te interessa? Se você concorda ou não. Pela minha experiência, com 43 anos de idade, sabe o que eu descobri? As pessoas mais felizes da vida são aquelas que cuidam da sua própria vida. E não ficam na internet dando pitaco na vida de A e de B. Não concordo com isso, não gostei. Te perguntaram se você concorda ou não concorda. Viva a sua vida. Dá um glória a Deus aí, crente. Para de se meter onde você não entende. Escuta essa palavra aqui. Para cada um, Deus tem um chamado específico. Paulo, em Atos 16, quis ir a Bitínia. Está lá. 2 vezes ele tenta ir a Bitínia. E a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor não o permitiu descer a Bitínia para pregar o Evangelho. Não era para falar mal da vida dos outros, não. E eu fico perguntando: por que Deus impediu Paulo de ir a Bitínia? Para pregar? Não sei. Aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro manda uma carta aos irmãos em Bitínia. Sabe o que isso significa? Paulo não foi, mas Pedro foi. Porque tem lugar que é para Paulo e tem lugar que é para Pedro. Eu estou todo arrepiado para liberar essa palavra aqui. Tem lugar que é para Paulo. Tem lugar que se Pedro for vai arrumar problema. Oh glória. Tem lugar que se Paulo for vai arrumar problema. Então Deus não deixa. Deus vai mandar o Pedro lá. Para de ficar comparando você com o que Deus está fazendo na vida alheia. Escute isso aqui em nome de Jesus. O Egito pode ter sido ruim para alguns, mas pode ser bênção para você. Deu errado para todo mundo, mas você vai prosperar lá. Segunda mensagem dessa verdade, eu parto para o encerramento, mas quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Tenha referências, carregue o legado, mas não se compare e pare de competir com resultados alheios. Muita gente sofrendo por causa de comparação nos nossos dias, principalmente com o advento das redes sociais, onde no Instagram ninguém é feio. Não sei se já aconteceu com vocês, de conhecer alguém pelo Instagram, fazer uma amizade com alguém, um irmão, um pastor,
uma pastora, um cantor, uma cantora, e quando você encontra pessoalmente, você não reconhecer a pessoa. Vocês estão aí, gente? No Instagram ninguém é pobre, que a pessoa só posta o carro novo, não posta os boletos. Amém, gente? Então escuta essa palavra aqui. Pare de comparar o seu bastidor com o palco alheio. Não, você não pegou. Pare de comparar o seu bastidor com o palco alheio. O mesmo anjo que apareceu para Maria e disse que ela ia ser mãe, ainda adolescente, é o mesmo anjo que apareceu para Zacarias dizendo que Isabel, uma idosa estéril, iria ser mãe. Escute isso aqui, jovens. O mesmo anjo que disse que Maria ia ser mãe, disse que Isabel ia ser mãe. Para uma parece que o anjo chegou cedo demais. Para outra parece que o anjo chegou tarde demais. Já pensou se Maria dissesse: ai, que injustiça, eu sou tão novinha, eu não vivi nada ainda. Titia Isabel fez uma ruaça na vida, aproveitou a vida doidada e agora que vai ficar grávida. Ou se Isabel dissesse: poxa, que injustiça, hein? Sofri bullying a vida inteira. E agora essa menina nem saiu das fraldas ainda e já vai ser mãe. Mas enquanto Isabel acha que o anjo chegou tarde demais, Maria talvez pense que o anjo chegou cedo demais. Para Deus se chama plenitude dos tempos. Deus está falando com alguém aqui essa noite. A quem enriqueça e prospere com 18 anos, e glória a Deus por isto, mas por não ter maturidade, com 25 quebra e nunca mais consegue se levantar na vida. A quem luta uma vida inteira para prosperar e consegue vencer na vida com 45, 50 anos, e vai deixar legado e herança para gerações futuras. A quem casa com 19 anos e é feliz, glória a Deus, e talvez aconteça uma tragédia com 20, cria uma marca na sua vida que vai perpetuar para a vida inteira. A quem esteja aqui hoje com 35, 40 anos, dizendo: eu estou encalhado, mas Deus está dizendo: o que é teu eu estou guardando, e você vai ser feliz ainda na terra. Eu quero te dizer que existe um tempo de Deus para a sua vida, e a hora de Deus para a sua vida está reservada. Não está casado, está reservado para a hora certa. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus por isto. Então vamos lá. Primeira mensagem, a mensagem no coletivo. Segunda mensagem, a mensagem no individual. Por que Deus de Abraão? Note que Deus disse a Moisés em Êxodo 3, versículo de número 15. Deus diz a ele: eu quero que você saiba, que os filhos de Israel saibam, e que perpetuamente me chamem de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus de Abraão. Por que Deus de Abraão? Deus estava dizendo: eu sou o Deus da criação. Eu sou o Senhor que te usarei como referência para outras gerações. Escuta isso aqui, jovens. Escuta isso aqui. Eu sou o Senhor que te usarei como referência para outras gerações, mesmo que você não tenha tido ninguém acima de você para deixar um legado para você. Pega essa chave. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Não importa o pai que você teve, importa é o pai que você vai ser. Não importa a mãe que você teve, o que importa é a mãe que você vai ser. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Abraão foi referência, mas não teve referência. Seja para os outros aquilo que você mesmo não teve para você. Note que Deus disse para Abraão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, em Gênesis capítulo 17, versículo 2. Gênesis capítulo 17, versículo 2. Oh, Deus está na casa. Vocês estão sentindo Deus aí, gente? Gênesis capítulo 17, versículo 2. Deus diz assim: eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Dá um voo lá em Isaías capítulo 51, versículo 2. Vamos lá?
Agora que a gente vê quem vem para a escola dominical, hein? Isaías 51, versículo 2. Não achou, não tem problema, vai ser colocado na tela. Deus diz assim: olhai para Abraão. Isaías 51, 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele um só, diga comigo, sendo ele só. Não, diga alto, sendo ele só. Sabe o que significa sendo ele só? Ele não tinha referências. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Olha para cá. Deus não disse, eu lhe dei filhos. Deus não disse, eu lhe dei nações. Deus disse, eu o multipliquei. Em Gênesis Deus disse, eu te multiplicarei. Sabe o que é multiplicar? É fazer vários de você. É pegar você e duplicar. É pegar você e fazer outros de você. Deus disse, eu te multiplicarei. Vocês estão me ouvindo? Aí atrás, estão me ouvindo? Escuta essa palavra aqui. Se Deus te multiplicar hoje, isso é uma bênção para o mundo ou uma maldição para quem te cerca? Sumiu até o glória. Se Deus fizer 100 de você hoje, isso vai ser solução ou problema para a humanidade? Porque Deus quer multiplicar você. Diga essa palavra para alguém perto de você. Deus quer multiplicar você. Diga para o outro, Deus vai multiplicar você. Olha para cá. Porque você ensina tudo o que sabe, mas só reproduz quem você é. Não, vou falar de novo isso aqui. Você ensina tudo o que sabe, mas só reproduz quem você é. Então a pergunta aqui: você gostaria de ser pastor de alguém como você? Peguei. Você gostaria de ser funcionário de um patrão igual você? Ou patrão de alguém preguiçoso igual você? Atrasado igual... Alguém está me entendendo aqui, gente? Deus diz a Abraão, eu vou te multiplicar. Agora escuta isso aqui. Abraão não é pai de multidões, porque ele saiu adotando filhos do mundo inteiro. Ele foi pai de multidões, porque ele cuidou bem do filho que Deus lhe deu. Essa palavra aqui cabe inclusive para obreiros. Escuta isso aqui. Abraão não foi pai de multidões. Obreiro, líder. Oi, tem líderes aqui? Líderes, cadê você? Amém? Abraão não foi pai de multidões, porque ele gerou dele mesmo nações. Ou porque está adotando filho de tudo que é lugar. Ele foi pai de nações porque ele cuidou bem de quem estava sobre o teto dele. Ele foi pai de nações porque ele honrou quem estava perto dele. Ele foi pai de nações porque ele abençoou quem estava do lado dele. Escuta isso aqui, líderes. Quando você parar de reclamar de quem faltou e começar a valorizar quem veio, você vai começar a ser pai de multidões. Quando você parar de reclamar de quem não está fazendo e começar a valorizar quem está fazendo, Deus vai multiplicar. A multiplicação de Abraão acontece porque ele valoriza quem está com ele. Comece a cuidar de quem Deus te deu. Então em Abraão a gente tem a criação. Segundo lugar, Isaac. Eu sou Deus de Abraão. Segundo, sou Deus de Isaac. Em Isaac fala de continuidade da aliança. Diga comigo, continuidade. O que Deus está dizendo para Moisés é: eu sou o Deus de Abraão que cria do nada, e eu sou o Deus de Isaac. E como Deus levantou Isaac para carregar uma aliança e ser responsável pela continuidade, você precisa ser o Isaac para esta geração. O que é ser Isaac? Jovens, escute aqui. É dar continuidade àquilo que já está acontecendo. Olha que coisa incrível.
Hoje eu estava conversando com o pastor Carlos e a gente falando sobre isso aqui. Isaac recebeu a mesma promessa que Abraão. Isaac não teve que encontrar um Deus para adorar. Isaac não teve que cavar um poço. Diz a Bíblia que Isaac, ele desentulhou os poços que o seu pai cavou. Gênesis capítulo 26, 18 em diante, diz que, abre isso a Bíblia, vamos lá, vamos ler o texto. Estou caminhando para o encerramento. Mas alguém está ouvindo Deus aí, diga amém. Você me escuta mais 5 minutos, diga aleluia. Gênesis capítulo 26, versículo 18. Isaac não cavou poço. Isaac deu continuidade e cuidou do poço que o seu pai tinha cavado em Gênesis 21, 30. Então em Gênesis 26, 18 diz: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes. 28, 26, 18. Gênesis 26, 18. E chamou pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram dos pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna, e partiu dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, que significa, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Olha para cá. Deus vai levantar Isaques para cavar poços que estavam entulhados. Escute essa palavra, está ardendo no meu coração já há alguns dias. Eu quero compartilhar aqui, eu já vou fechar. Eu estou vendo uma geração muito ligada na atualidade na questão do crescimento pessoal. E isso é bom. Cresça, seja um bom profissional, ganhe dinheiro. Eu estou vendo uma geração de jovens cristãos que sim, estão entrando em áreas que a geração passada não entrou. Jovens cristãos, fiéis a Deus, médicos, glória a Deus por isso. Grandes advogados, glória a Deus por isso. Mas o que me assusta nesses últimos dias, o que me preocupa, é que eu não estou vendo mais jovens sonhando com o altar. E eu fico preocupado com isso, pastor Wellington. E eu pergunto, o que vai ser da próxima geração? Porque Deus quer usar alguns para serem médicos e glorificar o nome dele lá no hospital, na clínica, sim. Deus vai usar alguns como advogado e vai glorificar o nome dele lá também. Mas eu pergunto, cadê os jovens apaixonados pelo altar? Cadê os jovens apaixonados por vida? Porque quando eu me converti em 1998, a chama que ardia no meu coração era levar vidas para o céu, era levar minha família para Jesus, era ganhar minha família para que eu não pudesse ir para o céu sozinho. E a minha oração essa noite é: Senhor, levante Isaques hoje nesse lugar para desentulhar o poço da oração, o poço do devocional, o poço para que tenha um tempo novamente para o reino. E aqui eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer lá. O que eu estou dizendo é que Deus vai levantar alguém nesse congresso aqui hoje. Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai levantar alguém neste congresso. Diga: Deus vai levantar alguém neste congresso. Diga: Deus quer levantar você nessa festa. Deus quer levantar você para desentulhar poços de milagres, poços que vão fazer com que a chama do altar continue acesa e que você venha inspirar outros ainda para que venham buscar vidas para Jesus. Agora eu fecho e queria que você prestasse atenção. Abraão, ele deixou um legado de fé. Isaac bebeu da fonte. Isaac viu até onde seu pai iria pela sua fé e obediência a Deus. Ele foi testemunha disso. Quase que ele morre por causa disso. Por que Isaac continuou levantando altar, cavando poço, seguindo os passos do seu pai? Porque Deus ensinou ao seu filho sobre provisão e cuidado de Deus. A cantora falou hoje aqui, quando era criança, a mamãe levava para
consagração, escola bíblica, culto matutino. Sabe qual é o segredo de Abraão? Gênesis 22. Abraão amarrou Isaac no altar. Precisamos de pais que voltem a amarrar os seus filhos no altar. Quando eu vejo um pai dizendo, meu filho vai para a igreja se ele quiser, se não quiser não vai. E eu digo, ele vai para a escola se quiser também? Ele vai para a faculdade se quiser também? Porque quando você diz para o seu filho, você pode ir para a igreja se você quiser, mas para a escola você tem que ir, você está dizendo para ele que a sua vida material e financeira é mais importante que a sua alma e a eternidade. Escuta essa palavra aqui, amarrar filho no altar, obrigar filho a ir para a igreja, nunca matou ninguém. Mas eu já vi o oposto acontecer e pessoas morrerem porque os pais não tomaram essa atitude. Se você tem pais que te forçam a vir para a igreja ou te forçaram para vir para a igreja, glorifique a Deus. Eles te amam e se preocupam com a sua alma. E eu encerro falando sobre o Deus de Jacó. Escuta isso aqui, eu vou fechar. É fácil entender Deus dizer assim, eu sou o Deus de Abraão. O cara andou com Deus, levou o filho para o altar, não negou o seu único filho em sacrifício para Deus. Saiu de uma terra próspera e foi para um lugar que ele não sabia onde era, para obedecer a Deus. Olha para cá, é fácil entender Deus dizer, eu sou o Deus de Abraão, amigo de Deus. É fácil entender que Deus diz, eu sou o Deus de Isaac. Afinal, se não fosse Deus, Isaac nem teria nascido. Então é fácil entender Deus dizer, eu sou o Deus de Isaac. Ele deu continuidade, ele levantou o altar, ele cavou poço. Agora, difícil de entender Deus dizer, eu sou o Deus de Jacó. Por quê, pastor? Porque Deus foi quem disse para Jacó, em Gênesis 28 ou 32, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Só que o Deus que diz para Jacó que o seu nome não ia ser mais Jacó, mas Israel, continua chamando ele de Jacó. Vocês estão aí, gente? É fácil entender Deus dizer eu sou o Deus de Abraão, é fácil entender Deus dizer eu sou o Deus de Isaac. O que eu não entendo às vezes é Deus dizer eu sou o Deus de Jacó. É Deus dizendo eu sou o Deus dos quebrados. Eu sou o Deus do perfeitinho do Abraão, sou o Deus do cara que ora, que é Isaac, mas eu também sou o Deus daquele que é manco, igual Jacó. Eu sou o Deus daquele que ninguém quer por perto às vezes. Eu sou o Deus daquele que é enganador, porque a mãe era enganadora, e porque o tio era enganador, porque a família toda era enganadora. Eu sou o Deus daqueles que vacilam às vezes também. Eu sou o Deus daqueles que é a ovelha negra da família é a ovelha negra, mas Deus diz, eu quero ser chamado de Deus de Jacó. Deus daquele que vacila, mas me ama. Deus daquele que vacila, mas me adora. Deus daquele que vacila, mas é quebrantado. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Jacó, Deus estava dizendo, eu sou o Deus da redenção. Diga essa palavra para alguém do seu lado, depois 2 ou 3, diga, Deus é o Deus da redenção. Deus é o Deus da segunda chance. Olha para cá, vou fechar aqui agora. Já até fechei a Bíblia. Jacó saiu de casa enganando o pai, fugiu para o deserto, passou muita coisa. Em Gênesis 32 ele está voltando para encontrar o irmão Isaac, ou menor, Esaú. Esaú queria matar Jacó, Jacó para no Val de Jaboque e busca a Deus ali. O anjo do Senhor luta com ele durante a noite inteira, de madrugada o anjo faz uma pergunta: qual é o teu nome? Deus sabia o nome de Jacó, sim ou não? Não, sim ou não? Por que Deus pergunta qual o teu nome? Deus está fazendo a mente de Jacó voltar lá em Gênesis 28,
Quando ele sai de casa, o pai está velho, cego, deitado na cama, com o pé na cova, e o pai pergunta: meu filho, quem és? Jacó diz: sou Esaú. Bota pelo de animal no braço para o pai tocar e ver que ele é peludo. Ele sai de casa fantasiado de primogênito, irmão mais velho. Quando Deus diz a ele: qual o teu nome? Deus estava dizendo: lembra que você não está diante de um velho cego que você pode enganar e mentir. Lembra que você não está diante do seu pastor, que você pode usar uma capa de crente aqui, e quando está na escola você é outra pessoa. Lembra que você não está diante de alguém que não pode identificar você por dentro. Lembra que você está diante de um Deus que te enxerga por dentro e por fora. Qual é o teu nome? E Jacó grita: meu nome é Jacó. Enganador, suplantador, 71, trapaceiro, usurpador, aproveitador. E aí Deus diz: seu nome não vai ser mais Jacó, mas Israel. Porque quem tem coragem de revelar diante de Deus a sua fraqueza, em Deus vira príncipe na terra. Porque Deus prefere um Jacó autêntico do que um Esaú fantasiado. Deus prefere um pecador de verdade do que um pseudo santarrão. Deus não tem problemas com seus pecados. Para todos eles a cruz já resolveu. O que você tem problemas com Deus é com o que você faz com o seu pecado. Que enquanto você ficar usando capa, enquanto você estiver usando fantasia, Deus não se relaciona com fantasiado. Deus não se relaciona com personagens criados. Quando Jacó diz: meu nome é Jacó, Deus diz: agora você é Israel. Glória a Deus. Agora note uma coisa. Deus disse assim: seu nome não será mais Jacó, será chamado de Israel. Mas Deus continua chamando e dizendo: eu sou o Deus de Jacó. Por que isso? Porque Israel é a melhor parte de Jacó, e Jacó é a pior parte de Israel. E Deus prefere a pior parte. Eu vou falar mais uma vez, teve gente que não pegou, vou falar para o lado daqui. Israel é a melhor parte de Jacó. Jacó é a parte complicada de Israel. E Deus preferiu a parte complicada. Escuta essa palavra, irmão. Às vezes a gente acha que Deus está procurando os nossos troféus. E Deus está querendo que você revele o seu fracasso. Quem você é de verdade. Deus é o Deus da redenção. Deus é o Deus da segunda chance. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Diga amém. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus que restauro. Fique de pé comigo. Sabe o que é mais interessante? De onde vieram as 12 tribos? Foi do quebrado. As 12 tribos não veio do Abraão, que é pai da fé. As 12 tribos não veio de Isaac, que desentulha poço. As 12 tribos vieram do Jacó, que é o quebrado. Porque Deus pega lixo e transforma em luxo. Eu vou orar, mas antes eu quero que você diga essa palavra. Mas, irmão, olha para cá. É para dizer mesmo. Olhe nos olhos e diga como um profeta. Diga: Deus é o Deus da segunda chance. Não importa se você chegou aqui quebrado, arrebentado, moído, desacreditado, pensando que é o fim. Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus do quebrado. Diga: Deus,
Não, muita gente para pouco barulho. Diga: Deus também é Deus dos quebrados. Para fechar, eu queria fazer uma consideração. Seria a terceira mensagem. A primeira do grupo, os patriarcas. A segunda, cada um no individual. E a terceira, do quarto personagem, que é o personagem oculto. Porque a Bíblia nos mostra que Deus era para ser chamado de Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Porque o primogênito era Esaú. Esaú era o responsável por carregar o legado. Então Esaú é quase patriarca. E por que Esaú saiu da história? Porque Esaú trocou aquilo que é mais importante na vida por aquilo que é mais importante no momento. Cuidado com essa troca. Esaú olha para um prato de comida, estava cheio de fome, e diz: de que me adianta primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? O que ele está dizendo é: para mim importante é a satisfação do agora. Jovens, olha para cá. Nunca troquem o que é mais importante na vida por aquilo que é mais importante no momento. Você vai ter que fazer escolhas na vida. Deus está falando com alguém aqui. Escolhas que vão lhe custar. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a pregar. Não faz tanto tempo assim. Eu trabalhava com meu pai, a gente tinha um mercadinho. E um dia meu pai disse: ou você larga esse negócio de igreja, ou você vai embora. Pai odiava crente. Eu não quero você com esse negócio de crente aqui não. Eu tinha uma motinha, uma Titã. Eu me lembro que eu saí chorando do mercadinho e fui embora. Depois de alguns anos, meu pai conseguiu ganhar meu pai para Jesus, morreu salvo. Mas naquele dia eu sofri, que eu perdi o meu ganha-pão e eu ouvi meu pai dizer: eu não tenho mais filho. Eu não tenho mais filho. E aquela foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque foi dali que eu comecei a ter liberdade para viajar, atender a agenda. Gravei meu primeiro CD. Depois meu DVD. A galera mais nova nem sabe o que é isso. E viajei o Brasil. Vim parar aqui há 19 anos atrás. Meu primeiro DVD foi o senhor que gravou. Pastor Hélio gravou meu primeiro DVD aqui. Bota no... Não bota não. Procura lá. Lutei e ganhei porque Deus deixou. Está no YouTube. E daí meu ministério deslanchou. Por causa de uma escolha. Nunca troque o que é mais importante na vida por aquilo que é mais importante no momento. Eu quero orar hoje aqui. Por você que talvez chegou aqui quebrado. Arrebentado. Dizendo: eu nunca vou ser o que fulano é. Eu nunca vou conseguir chegar naquele nível. Eu nunca... Porque você não sabe a minha história. Você não sabe quem foi meu pai. Não sabe quem foi minha mãe. Você não sabe o contexto que eu nasci. Talvez não. Mas eu sei o contexto que Jacó nasceu. O seu pai amando mais o seu irmão, confusão danada dentro de casa, e ele conseguiu ser um patriarca, pai das 12 tribos de Israel. Não importa de onde você veio, Deus está falando com alguém. O que importa é onde Deus vai te levar. Mas para isso você precisa tomar uma atitude hoje. Qual a atitude? Decidir por aquilo que é mais importante na vida do que o que é mais importante no momento. E o mais importante na vida sempre será Jesus. Onde está você que ouviu essa palavra? Está do lado de fora? Ou está aqui dentro?
E a semelhança de Jacó, você quer fazer uma aliança com Deus hoje. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Ou você que estava afastado da comunhão, afastado da igreja, e quer hoje reconciliar com o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, não andem agora não. Se você andar, você move as águas e espanta o peixe. Só quem quer tomar a decisão de entregar a vida para Jesus hoje, venha para o altar. Deus quer mudar a sua vida hoje. Onde está você? Oh glória. A igreja orando. A igreja orando. Deus quer transformar Jacó em Israel. Não te chamarei mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Não importa o que você fez, não importa o que você está vivendo, Deus hoje quer mudar a sua sorte. Onde está você que quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo hoje? Pastor, não estou preparado. Você nunca vai estar. Ninguém se prepara para entregar a vida para Jesus. Você entrega a sua vida para Jesus e é Ele quem te prepara. Pode vir. Onde está a segunda pessoa? Isso, está vindo aqui já. Onde está a terceira pessoa? Venha, Cristo, venha. Venha hoje, venha. Corre. Está esperando o quê, meu irmão? Pastor, amanhã eu tomo uma decisão. Amanhã é um sonho que pode não se tornar realidade. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Venha, Cristo. A igreja está orando por você. A igreja está orando por você. O Deus de Abraão, pai na fé, o Deus de Isaac, o perfeitinho, é o mesmo Deus de Jacó, o quebrado. Deus quer ser chamado de seu Deus. Eu tenho 1 minuto, eu não posso insistir. Até porque eu nem gosto de insistir. Jesus é muito precioso. Eu sei que tem mais pessoas que precisam tomar essa decisão hoje. Deus te ama tanto que tem te livrado da morte até hoje para te dar esta oportunidade. A cantora Elaine Martins vai estar louvando. Isso, você pode aplaudir Jesus, irmãos? Está vendo pessoas no altar aqui? Se eu puder pedir aquele primeiro louvor, primeiro, se Deus mudou a sua vida, pode ser? Ou tem outro já engatilhado aí? Tem? Ah, então tá. Venha, Cristo. 30 segundos. Deus quer pegar a vida. Tá vindo mais pessoas aqui. Você pode dar glória a Deus, irmão? Deus quer pegar a vida dele e colocar dentro de você. Isso, vem. Se está lá fora, corre. Corre para cá. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas, dá sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Você está livre. Tomar a sua decisão. Muitas
açoites em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Venha Cristo. O inimigo tenta laços em Seus pés estão livres pra me envergonhar, mas não vai. Vidas estão se entregando aqui no altar. Você pode glorificar ao Senhor. Não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas, dá sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem, faz roubar muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape